Sejam bem-vindos à disciplina Mecânica Quântica A, do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Tópico 6. Partículas idênticas. Este tópico vamos dividir em 3 partes. Na primeira parte, vamos abordar a simetria de permutação, o postulado de simetrização, sistema de 2 elétrons e o átomo de hélio. Na segunda parte, vamos tratar do sistema de muitas partículas e da segunda quantização. E na última parte, a terceira parte, vamos abordar o gás de elétrons degenerado e a quantização do campo eletromagnético. Então, vamos iniciar com a simetria de permutação. Bem, na física clássica, as partículas se movem mais ou menos como estou apresentando nesta figura, onde elas definem uma trajetória e essa trajetória pode ser obtida em qualquer tempo. Bom, por outro lado, as partículas quânticas, elas não possuem este conceito de trajetória. O que nós temos é que as partículas quânticas são representadas por funções de ondas. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando à direita uma função de onda do orbital d do átomo de hidrogênio, onde a figura mostra para uma determinada probabilidade, densidade de probabilidade, as regiões do espaço onde os elétrons podem ser encontrados. Então, na mecânica quântica, não existe o conceito de trajetórias. Essa é uma distinção entre a mecânica quântica e a física clássica. Então, nós dizemos que na mecânica quântica, as partículas são indistinguíveis. E é este tema que diz respeito ao tópico atual. Bem, então, vamos considerar 2 partículas quânticas, que eu vou chamar de 1 e 2. A partícula quântica está nesse estado K', a partícula quântica 1, a partícula quântica 2 está no estado K duplo primo. Bem, e este label K' e K do primo são índices coletivos para um conjunto completo de observáveis. Então vamos ao QET de estado de 2 partículas. Nós podemos identificar os QET de estado de 2 partículas ou desta forma que está aqui, à esquerda ou à direita. Então nós vamos considerar que o primeiro QET seja o QET da partícula 1 e o segundo QET o QET da partícula 2. Aqui à esquerda, a partícula 1 estaria com o momento K' e a partícula 2 com o momento K duplo primo. E à direita, a partícula 1 estaria com o momento K duplo primo e a partícula 2 com o momento K'. Se essas partículas fossem clássicas, nós diríamos que esses 2 estados seriam iguais. Entretanto, na mecânica quântica, esses 2 estados são estados diferentes. Vejamos a seguir. Vamos considerar esse produto desse estado K', K duplo primo, com o estado K duplo primo, K'. Então nós temos aqui o vermelho e o azul. Então, o produto escalar desses 2 estados, nós fazemos o conjugado do vermelho e multiplicamos pelo azul. E o conjugado vermelho é escrito desta forma que está ao lado direito, em cor vermelha. E o que nós identificamos aqui? Nós identificamos esse termo do meio, que pela ortonormalidade desses estados, nos dá um delta de Kronecker. Muito bem. Então, nós temos finalmente que esse produto dá o produto escalar de K duplo primo com o K', multiplicado por esse delta de Kronecker de K' e K
duplo primo. Se o K' for diferente do K duplo primo, isso aqui dá zero. Então, nós dizemos que isso aqui é zero se K' for diferente de K duplo primo. Por que nós dizemos isso? Porque esses estados são ortogonais. Então, se os estados são ortogonais, evidentemente, quando o K' é diferente de K duplo primo, isso aqui dá zero. Por outro lado, como eles são ortogonais, nós podemos dizer o seguinte, que o K', quando é diferente de K duplo primo, esse produto, K', K duplo primo, é diferente desse outro produto aqui. Por que eu digo que são diferentes? Esses dois produtos são diferentes. São diferentes por quê? Porque nós vimos acima que eles são ortogonais. Ora, dois vetores ortogonais, evidentemente, são diferentes. Nós podemos dizer o seguinte, que na mecânica quântica, esses dois estados que nós temos à esquerda, quando o K' é diferente de K duplo primo, eles são diferentes. Então, nós podemos dizer, na mecânica quântica, esse produto, K', K duplo primo, é diferente do produto K duplo primo, K', o que não acontece na mecânica clássica. Bom, vamos à definição do operador permutação, que nós estamos chamando aqui de P12, que vai permutar a partícula 1 com a partícula 2. Então, esse operador aplicado a esse produto de Katz, o que ele vai fazer? O primeiro Ket corresponde à partícula 1 e o segundo Ket corresponde à partícula 2. Então, ele vai trocar o estado K' pelo estado K duplo primo, como está apresentado aqui. Essa é a função desse operador. Se nós fizermos de outra forma, por exemplo, fizermos aqui o P21, aplicado no mesmo estado, ele vai fazer isso também, ele vai trocar o 2 pelo 1, como está aqui. Esses dois lados à direita são iguais. Eles são iguais, portanto, nós concluímos que o P12 é igual a P21. Ou seja, P12 aplicado aqui dá isso. Se eu aplicar duas vezes agora o P12, que é o P12 ao quadrado, nós vamos ter, quando aplicar uma primeira vez, ele troca o K' pelo K duplo primo, como está aqui. Se eu aplicar agora a segunda vez, vai trocar mais uma vez. Agora ele vai trocar o K2' pelo K'. E nós teremos então que P12 ao quadrado é aplicado nesse Ket, nesse produto de Ket, é o mesmo produto de Ket. Daí, trazendo para a esquerda, temos isso, daqui nós concluímos que P12 ao quadrado vale 1. Vamos guardar esse resultado para daqui a pouco. Bem, então, sejam dois observáveis, A1 e A2. Então, o operador A1 e o operador A2 são observáveis definidos dessa forma. O A1, ele atua na partícula 1, então nesse primeiro Ket. E o A2 atua na partícula 2. Então, quando o A1 atua nesse produto de Kets, ele enxerga apenas o primeiro Ket. Ele enxerga apenas o primeiro Ket e vai dar como resultado o alto valor desse primeiro Ket, que é A', vezes o segundo Ket. Bom, se nós fizermos a mesma coisa para o A2 atua apenas na segunda partícula. Quando ele atuar na segunda partícula, ele vai dar como alto valor o A duplo primo, como está aqui. Como está aqui à direita. Bem, vou trazer agora essa outra situação. Vamos ver o P12 aplicado em A1. Eu posso introduzir entre A1 e o Ket A', este operador unitário aqui, que é o inverso de P12 vezes P12, que vale 1. Isso vale 1. P12 menos 1 representa o inverso do P12. Então esse produto é 1. Muito bem. P12 aplicado em A', ele vai, no Ket à direita, o que ele faz? Ele troca o A' pelo A duplo primo, como está aqui na linha de baixo. Muito bem.
Agora, por outro lado, eu vou aplicar o P12, né, desta forma que está aqui. O que vai acontecer? Vou repetir o que estava aqui à esquerda. Não, à esquerda na equação de cima. P12 A1 aplicado nisso. Né? Primeiro, eu vou aplicar o A1. O A1 aplicado em A', ele vai dar A' vezes o ket A'. Fica desta forma que está aqui. Agora, esse A' é um número. É um número, podemos trazer para a esquerda, né? Escrever desta forma. Agora, o operador P12 vai atuar neste ket A', A duplo primo. Ele vai inverter. Ele vai simplesmente inverter o A' com A duplo primo. E vai ficar escrito desta forma que está aqui. Então ficou A', agora aqui A duplo primo, A'. Bem, por outro lado, eu sei que esse alto valor aqui, é o alto valor desse ket número 2. Né? Ora, então eu posso substituir esse alto valor, que é o alto valor do ket A2, pela aplicação desse operador A2 no ket 2. Né? Então, se eu aplicar esse operador A2 no ket 2, eu vou ter o resultado da equação de cima. Então, eu vou substituir esta equação de cima pela última equação e igualar esses dois resultados. Agora eu vou igualar os dois resultados porque à esquerda dessa equação eu tenho esse produto e na de baixo, à esquerda desta equação, eu tenho esse produto. Então são iguais. Vou igualar, tiro essa conclusão aqui, igualando as duas. Bem, daí nós chegamos à conclusão que esse operador A2 é exatamente igual. Como os dois lados são iguais, são os mesmos ket, o ket do lado esquerdo é o mesmo ket do lado direito, então eu chego à conclusão que A2 é igual a esse produto, P12 A1, P12 elevado a menos 1. Muito bem, então esta é a forma do observável A2, né, se comportar em relação ao observável A1. E isso é equivalente à troca de 1 por 2. Se nós trocarmos 1 por 2, vamos ter uma equação correspondente. Aqui vai ficar o A1, aqui vai ficar P21, e aqui no meio vai ficar A2. Tá? Então vamos considerar esse hamiltoniano aqui. Esse hamiltoniano é um hamiltoniano de duas partículas. Nós temos aqui a energia cinética da partícula 1, a energia cinética da partícula 2, a interação entre as partículas 1 e 2, e aqui um potencial externo sobre a partícula 1 e o potencial externo sobre a partícula 2, que depende apenas da posição x1 e x2, respectivamente. Bem, de maneira que se nós trocarmos 1 por 2, neste hamiltoniano, o hamiltoniano é invariante. Ele permanece exatamente o mesmo hamiltoniano. Bom, então, como nós observamos aqui nessa faixa amarela, que isso aqui, que nós obtivemos aqui, equivale a nós trocarmos também o 1 pelo 2, então o que significa? Olha, se eu trocar o 1 pelo 2, o hamiltoniano H não muda. Então, se eu fizer isso, fizer essa aplicação, o resultado que eu vou ter aqui vai ser o próprio H. O resultado que eu obtenho aqui é o próprio H. Esse é um resultado útil que vamos utilizar depois. Bom, então vamos copiar este último resultado, nessa faixa amarela, para cá. Bem, então vamos fazer agora o seguinte. Eu vou multiplicar a direita por P12. A direita dos dois membros da primeira equação por P12. Agora eu sei que isso que está aqui no meio vale 1. Isso que está aqui à direita do primeiro membro vale 1. Bom, então nós temos que P12, trazendo o lado esquerdo, o lado direito para o lado esquerdo, P12H menos H, P12 é 0. Portanto, P12 comuta com o hamiltoniano. Como P12, esse operador, permutação, comuta com o hamiltoniano, nós dizemos que ele é uma constante de movimento. Esse operador aqui representa uma constante de movimento. Então, P12 é uma constante de movimento porque ele comuta com o hamiltoniano. Bom,
Como o P12 ao quadrado é igual a 1, né, os seus autovalores vão ser exatamente mais ou menos 1. Então, observe o seguinte. O operador permutação, ele possui dois autovalores. O autovalor mais 1 e o autovalor menos 1. Por outro lado, esse operador permutação, ele comuta com Hamiltoniano H, ou seja, os autoestados do Hamiltoniano H também são autoestados do operador permutação. Ou seja, os autocats do Hamiltoniano H também são autocats do operador permutação. Agora, por outro lado, o operador permutação é uma constante de movimento. Uma vez que ele possui esse autovalor, mais 1, ele vai ter esse autovalor sempre. Uma vez ele tendo autovalor menos 1, ele terá esse autovalor menos 1 sempre. Por quê? Porque é uma constante de movimento, esses autovalores não vão mudar com o tempo. Como os autocats desse Hamiltoniano H são, ao mesmo tempo, autocat do Hamiltoniano H e autocat do operador permutação, então nós podemos dizer o seguinte: os autocats do Hamiltoniano H, que tem como autovalor para o operador permutação mais 1, esses autocats terão esse autovalor para sempre. Os autocats do Hamiltoniano H, que tem como autovalor do operador permutação menos 1, ele terá este valor para sempre. Então nós podemos dizer que os autocats do Hamiltoniano H, ou eles pertencem, ou eles têm como autovalor mais 1 do operador permutação ou menos 1. Então existem duas classes, né, desses cats. Esses cats têm como autovalores do operador permutação mais 1 ou menos 1. Quando é mais 1, nós dizemos que esses autocats são simétricos. E quando é menos 1, nós dizemos que esses autocats são antissimétricos. Então, existe apenas dois tipos, vamos dizer, de autocat do Hamiltoniano H. Ou ele é simétrico, ou ele é antissimétrico. Uma vez ele sendo simétrico, ele vai ser simétrico para sempre. Por quê? Porque o operador permutação aqui é uma constante de movimento. E esses autocats têm autovalor mais 1 e terão autovalor mais 1 para sempre. E uma vez eles sendo autocats antissimétricos, ou seja, autocats com autovalor do operador permutação menos 1, eles serão antissimétricos para sempre. Então, nós dizemos que se o cat de um estado de duas partículas é simétrico, ou antissimétrico, em um certo momento, ele permanecerá simétrico ou antissimétrico para sempre. Então nós temos dois tipos de estado das partículas. São os estados simétricos e os estados antissimétricos. Muito bem. Então, autoestado de P12. Vamos considerar os seguintes estados. Vamos considerar esse estado aqui simétrico, porque se nós trocarmos o K' pelo K duplo primo, ele permanece o mesmo. Então dizemos que esse estado aqui é simétrico. Então, portanto, o alto valor do operador permutação é mais 1. E temos esse outro estado aqui, que é antissimétrico. Por quê? Porque se nós trocarmos o K' pelo K duplo primo, este cat aqui troca de sinal. Então nós dizemos que ele é antissimétrico. Muito bem. Vamos ver inicialmente o caso simétrico, que é este caso que está aqui. E vamos aplicar o operador permutação neste caso. Quando nós aplicamos o operador permutação neste caso aqui, o que vai acontecer? Ele passa por cima dessa constante e vai atuar diretamente sobre os cats. Neste aqui, ele vai trocar K' pelo K duplo primo, e aqui ele vai trocar o K duplo primo pelo K'. E vai acontecer isso. Se nós olharmos este cat que apareceu aqui, aqui nós temos o vermelho, K', K duplo primo. Lá na primeira linha temos também o vermelho,
K', K', mais aqui nós temos o azul K2', K', e aqui embaixo também um azul K2', K'. Portanto, esses dois cats, esses dois estados são iguais, né? Então, quando nós comparamos um com o outro, vamos chegar à conclusão que o P12 aplicado nesse cat é o próprio cat. Ou seja, o alto valor de P12 é 1, ou mais 1. O que confirma que os cats, os autoestados simétricos, têm autovalores. Tem como alto valor do operador permutação mais 1. No caso antissimétrico, é esta situação que está aqui. Uma vez, se nós trocarmos o K' pelo K', este cat aqui, K', K', troca de sinal. Muito bem. Então vamos aplicar o operador permutação. Ele passa por cima dessa constante e atua diretamente nos cats. Este aqui, ele vai trocar K' pelo K', e aqui é a mesma coisa. Nós temos estes valores que estão aqui agora. Este aqui passou o azul, trocou de sinal, e trocou de K, e o vermelho também. De maneira que, usando adequadamente as cores, agora este aqui, esse primeiro, né, que eu troquei, esse primeiro aqui, nós trocamos o K' pelo K', ficou assim. E o segundo, que era azul, nós trocamos o K' pelo K', ficou vermelho. Ficou isso aqui. Daí, quando nós compararmos esses dois estados, o estado da primeira linha com o estado da segunda linha, nós vamos chegar à conclusão que o estado da segunda linha é igual o estado da primeira linha com o sinal trocado. O sinal trocado, esse menos passa para cá e o mais passa para lá. Então, comparando os dois, chegamos a essa conclusão. Que P12 aplicado nesse cat é menos isso, o próprio cat, ou seja, o alto valor de P12 é menos 1. Então, os estados antissimétricos, eles têm como alto valor do operador permutação o número menos 1. Enquanto, como vimos, o caso simétrico tem como alto valor o número mais 1. Bom, então vamos ao operador simetrizador S12. Então, nós vimos que na mecânica quântica, os estados têm que ser ou simétrico ou antissimétrico. Não pode ser um estado com uma simetria qualquer. Ou é simétrico ou é antissimétrico. Então, devido a isso, vamos definir esse operador simetrizador, S12. O que ele faz? Ele pega um produto de estados, que não é nem simétrico, nem antissimétrico, e ele transforma esse produto de estados em um estado simétrico. Então ele vai simetrizar um produto de estados, da forma que está aqui. É meio de 1 mais o operador permutação de 1, 2. Então, vamos, por exemplo, aplicar esse operador permutação, esse operador simetrização S12, nesse estado genérico aqui. Esse é um estado genérico em que aqui nós temos uma constante C1 aplicada nesse produto de cats, mais uma constante C2 aplicada nesse produto de cat. Como C1 e C2 são constantes quaisquer, esse estado aqui, ele não é nem simétrico e nem antissimétrico. E o que nós queremos fazer? Nós queremos simetrizá-lo. Nós queremos transformar esse estado, que não é nem simétrico nem antissimétrico, em um estado simétrico. Como é que nós fazemos? Nós aplicamos o S12 em todo esse estado. Vou substituir S12 pelo seu valor, que é meio de 1 mais P12, que está aqui. E o que vai acontecer? Quando nós aplicarmos esse operador à esquerda sobre o estado que está dentro do colchete, nós vamos ter o 1 aplicado no estado que está dentro do colchete, depois mais P12 aplicado no estado que está dentro do colchete. Quando nós aplicarmos o 1, simplesmente ele vai repetir esse estado aqui, o mesmo estado que está dentro do colchete. Quando nós aplicarmos P12, o que ele faz?
ele passa por cima da constante e atua diretamente no sketch. Então ele vai trocar o K' pelo K duplo primo, tanto nesse primeiro produto como no segundo produto. Então nós teremos uma coisa assim, C1 aplicado aqui, C2, que é a repetição desse 1 aplicado no cat, aplicado nesse estado que está dentro do colchete. Depois nós temos esses dois últimos termos, que vieram da aplicação do P12 no estado dentro do colchete. Agora o que acontece aqui? O P12 vai atuar nesses dois cat e trocar K' pelo K duplo primo e aqui o K duplo primo pelo K'. Teremos isso daqui. Agora vamos colocar em evidência o C1 e o C2. Vamos fazer isso aqui. Ó. Aqui tem C1 sobre 2 aplicado nesse cat e aqui tem o C2 sobre 2 aplicado no mesmo cat. Então, da mesma forma, neste aqui eu tenho C2 sobre 2 aplicado neste cat e o C1 sobre 2 aplicado nesse cat. Então, vamos juntar, primeiro colocar em evidência os cat que pertencem a C1 e a pertencem a C2 ao mesmo tempo, e depois colocar C1 mais C2 em evidência. Então, essa penúltima linha fica escrito desta forma que está aqui. Por esta forma que ficou, nós temos à frente uma constante, C1 mais C2 sobre 2, né? E aqui dentro nós temos quem? Nós temos um estado que é simétrico. Esse estado aqui é simétrico. Então, com isso, o que nós fizemos? Nós pegamos esse estado aqui na primeira linha, dentro do colchete, que não era nem simétrico nem antissimétrico, e ele agora se transformou em um estado simétrico multiplicado por uma constante. Então, esse operador S12, ele simetrizou esse estado que estava aqui dentro do colchete. Por isso nós chamamos a esse operador simetrizador. Então, quando nós temos um produto de estados, nós sempre podemos simetrizar esse produto de maneira que ele se constitua em um estado aceitável na mecânica quântica. Então vamos, por outro lado, verificar o operador antissimetrizador, que eu vou chamar de A12, A de antissimetrizador. E escreveram desta forma aqui com sinal negativo. Bom, então vamos fazer a mesma coisa, aplicar esse operador nesse estado que está dentro do colchete, que não é nem simétrico nem antissimétrico, porque aqui tem uma constante C1 e C2. Duas constantes C1 e C2 são constantes quaisquer, e isto aqui pode ser escrito desta forma, utilizando a definição que está no quadro amarelo. Bom, então, da mesma maneira, vamos aplicar o P12 o 1 e o P12 nesse estado dentro do colchete, como fizemos anteriormente, e depois colocar em evidência os cats, e ele vai ser escrito dessa forma aqui. Agora, o que nós temos? Nós temos aqui uma constante, e aqui um estado que é antissimétrico em relação à troca de K' pelo K duplo primo. Por isso, nós chamamos este operador de operador antissimetrizador. Então, nós temos duas opções. Nós podemos, tendo um produto de cats, nós podemos transformar esse produto em um estado simétrico, usando o operador simetrizador, ou podemos transformá-lo em um estado antissimétrico, aplicando o operador antissimetrizador. E com isso, nós podemos transformar qualquer produto de estados em estados aceitáveis pela mecânica quântica. Então vamos ao postulado da simetrização. Então vamos ver inicialmente os bósons, que nós chamamos de bósons. Os bósons são as partículas que possuem estados simétricos. Obedece à estatística de Bose-Einstein e possui spins inteiros. Então, partículas com essas características nós chamamos de bósons. Então, quando nós aplicamos
o operador permutação em n bósons idênticos, ele vai dar como resultado o estado de n bósons idêntico com alto valor mais 1. Então, por exemplo, vamos considerar dois bósons que podem ocupar apenas dois estados K' e K2'. Então, supor que um estado é esse, né? K', um K', os dois K's iguais. Outro estado é esse aqui, K2', K2', os dois estados iguais. E um terceiro estado que seria este aqui, K', K2', diferentes aqui, e aqui K2', K', com um sinal mais. Então, essas são possibilidades de nós termos estados de bósons. Então, nós observamos aqui que esse primeiro estado ele é simétrico, o segundo também é simétrico e o terceiro também é simétrico. Então, verificamos que no caso dos bósons, é possível nós termos dois qubits aqui representando o mesmo estado. Ou seja, nós podemos ter duas partículas no mesmo estado. A partícula 1 está no estado K' e a partícula 2 também está no estado K'. A mesma coisa no segundo estado. A partícula 1 está no estado K' e a partícula 2 também no estado K'. Então, com os bósons, quando nós tratamos com os bósons, é possível que existam duas partículas ou mais de duas partículas ocupando o mesmo estado quântico. Bem, então os bósons são todas aquelas partículas que possuem os seus estados simétricos. Como eu falei inicialmente, essa variável K', que está aqui dentro do QET, ele representa uma variável coletiva. Então, ele está representando as coordenadas espaciais, por exemplo, está representando também os spins, as coordenadas de spin. Então, aqui dentro do QET, o K' representa todas as coordenadas possíveis, tanto espaciais como de spin. Então, quando nós dizemos que os bósons eles possuem os seus estados quânticos simétricos, nós estamos levando em consideração tanto as coordenadas espaciais como as coordenadas de spin, momento angular, genérico qualquer, etc. Então, nós estamos considerando todas as variáveis daquele estado. Não é apenas a função de onda, por exemplo, nas coordenadas espaciais. O que nós estamos considerando é as funções de onda nas coordenadas espaciais, por exemplo, né? Mas também a contribuição das funções de onda de spin, que são os spinores. Então, no caso aí, nós teríamos uma função de onda que seria o produto da função de onda espacial com o spinor. Esse produto é que tem que ser simétrico para os bósons. Bem, então uma vez uma partícula sendo bóson, ela será bóson para sempre. Por quê? Porque esses estados, essas partículas também são autoestados do operador permutação. No caso aí, o autoestado do operador permutação é mais um. E como o operador permutação representa uma constante movimento na mecânica quântica, uma vez ele tendo esse estado, esse alto valor mais um, esse valor mais um vai permanecer para sempre. Portanto, a partícula, uma vez sendo bóson, ela será bóson para sempre. Então aqui estamos representando um estado excitado dos bósons. Nós podemos ter, por exemplo, 3 bósons aqui no estado de menor energia, podemos ter um aqui, 2 aqui, 4 lá em cima, nenhum aqui no 4, 3 aqui no 6, etc. Então os bósons, eles podem ocupar, ter um número de ocupação em cada estado qualquer. É possível que todos os bósons de um certo sistema estejam localizados no mesmo estado. Por exemplo, nesse estado mais baixo aqui, é possível jogar todos os bósons
aqui nesse estado mais baixo, e nós temos uma situação como essa, e nós dizemos que esse estado aqui seria o estado fundamental de muitos corpos de N bósons, onde todos os bósons estão localizados nesse estado K1, que é o estado de menor energia. Muito bem. Então, esse aqui seria o estado fundamental desse sistema de bósons de muitas partículas. Quando os bósons caem todos nesse estado, nós chamamos isso a uma condensação de Bose-Einstein. Bem, então vamos aos férmions. Nos férmions, os estados são sempre antissimétricos. Eles obedecem à estatística de Fermi-Dirac e possuem spins semi-inteiros. Quando o operador permutação atua no estado de N férmions idênticos, ele dá como autovalor menos 1 multiplicado pelo mesmo estado de N férmions idênticos. Vamos considerar dois estados que possuem K' e K duplo primo. Como é antissimétrico, ele tem esta forma que está aqui. Esta forma que está aqui. E é a única forma que nós podemos representar um estado de férmions representado por dois QET. É a única forma. De maneira que este resultado que está entre parênteses seja antissimétrico. Então, os férmions, eles obedecem o princípio de exclusão de Pauli, como, por exemplo, o elétron. Nós só podemos ter uma partícula em um estado ao mesmo tempo. Nós não podemos ter mais de uma partícula no mesmo estado ao mesmo tempo. Se nós tivermos mais de uma partícula no mesmo estado ao mesmo tempo, vai dar zero esses QETs. Então, o estado fundamental dos férmions, por exemplo, de N partículas, ele é representado desta maneira aqui. Em cada nível desse, nós colocamos apenas uma partícula. Então, nesse primeiro nível, colocar uma partícula, no segundo, uma partícula, etc., até nesse oitavo nível aqui. Esse último nível preenchido, nós chamamos de nível de Fermi. E esta energia, nós chamamos energia de Fermi. Então, o estado fundamental dos férmions é bastante distinto do estado fundamental dos bósons. Nos bósons, nós podemos ter todas as partículas nesse mesmo estado de energia mais baixa, enquanto nos férmions, nós podemos ter apenas uma partícula em cada estado. E por isso nós temos que ir preenchendo a energia mais baixa, nós queremos saber o estado fundamental, nós vamos preenchendo da energia mais baixa para a energia mais alta, todos os estados. A última partícula a preencher, ela define o nível de Fermi. Os estados excitados, eu estou representando aqui à direita. Nós podemos tirar uma partícula daqui, do estado K7, e colocar lá no nível K10. Uma partícula do estado no nível K5 e colocar lá no nível K12. Então temos uma quantidade enorme de possibilidade de criar estados excitados com esse número de partículas que temos aqui. Muito bem. Então, as partículas clássicas, elas obedecem à estatística de Maxwell-Boltzmann. Então, elas podem ter qualquer uma dessas formas aqui. Eu posso ter um estado como esse, K', K duplo primo, ou então K2' com K', ou então dois K' iguais, ou então dois K duplo primos iguais. Qualquer uma dessas quatro situações representa uma partícula clássica e elas obedecem à estatística de Maxwell-Boltzmann. Bom, então vamos ao sistema de dois elétrons. Bem, tratando-se de férmio, o alto valor do operador permutação é menos 1. Então vamos considerar isto aqui
com um estado, né, representativo dessas duas partículas, em que aqui nós temos um ket alfa genérico. Esse ket está projetado nesse Bra da partícula 1 com spin S1, M do spin S1, e a partícula 2 com M do spin S2, e o C aqui, que depende de M do spin S1 e do M do spin S2 como sendo uma constante nessa expansão. Nós podemos escrever essa função desta forma que está aqui. Bem, se o hamiltoniano comuta com o spin total, nós podemos dizer que isso aqui é igual a zero. Então, essa função, ela pode ser escrita como um produto desta função espacial e com o spinor. A função espacial φ, que depende de x1 e x2, das coordenadas da posição, e o spinor, que é essa função de onda do spin, que depende do número quântico m do spin 1 e o número quântico m do spin 2. Muito bem, isso aqui nós chamamos de spinor. Bom, os spinores podem ter estas formas que estão aqui. Eles podem ser tripleto, como está aqui em vermelho. Esses são estados tripleto dos spinores. Esses estados todos são simétricos. Ou eles podem ser singleto. Eles podem ser o estado singleto, e esse estado singleto representa um estado antissimétrico que tem um sinal negativo aqui. Enquanto o MS1, né, pode ser meio, o MS2 pode ser menos meio. Né? Muito bem. Então esse spin pode ser meio, aqui menos meio, né, nessa situação que está aqui, x mais e x menos. Muito bem. Agora, observemos que P12 aplicado à esquerda neste Bra, ele troca o x1 pelo x2 e o MS1 pelo MS2, como está aqui. Então, P12 aplicado à esquerda dá como resultado este Bra, x2 MS2, x1 MS1, multiplicado pelo ket alfa. Por outro lado, da estatística de Fermi-Dirac, nós sabemos que P12 aplicado no ket alfa é menos o ket alfa. Bem, então eu posso agora escrever o seguinte, que aqui, pegando a primeira equação, posso escrever o seguinte, que x1 ms1, x2 ms2, P12 aplicado em alfa, vai ser o quê? Menos este produto. Menos este produto por quê? Porque P12 aplicado em alfa é menos alfa. Vai ficar menos x1 ms1, x2 ms2, vezes o ket alfa. Agora nós podemos comparar o lado esquerdo daqui, desta última equação, é igual ao lado esquerdo da primeira equação. Então nós podemos comparar essas duas equações e tiramos essa conclusão, que x1 alfa é igual a x2 alfa, com sinal negativo. Como o PC x12 e o QC ms1 ms2 estão em espaços diferentes, nós podemos também separar aqui o operador permutação em dois operadores, o operador permutação em relação às variáveis de posição e o operador permutação em relação às variáveis de spin. Então, esse operador permuta coordenadas de posição e este aqui permuta coordenadas de spin. De maneira que quando o operador P12 de posição atuar nesta função aqui, PC, ele leva essa função para a função PC x2, x1. E quando ele atuar, né, o P12 de spin atuar neste spinor, ele leva esse spinor para um novo spinor, trocando o MS1 pelo MS2.
Então, utilizando agora esta equação do lado esquerdo, como esse PC tem que ser dado pelo produto dessas duas funções, a função que depende das coordenadas espaciais e a outra que depende das coordenadas de spin, né? Então, se o PC, se o φ for simétrico, né, este que si tem que ser antissimétrico. Por outro lado, se o φ for antissimétrico, o QC vai ter que ser simétrico, de maneira que o produto, esse produto aqui, seja sempre antissimétrico, como está mostrado aqui na equação do lado esquerdo. Então, de maneira que, para que esse produto seja sempre antissimétrico, por que tem que ser antissimétrico o produto? Porque esta função é uma função de onda de Férmio. A função de onda de Férmio tem que ser sempre antissimétrica, como mostramos aqui na equação à esquerda. Então, se ela tem que ser sempre antissimétrica, isso resulta em que, se o φ for simétrico, o QC tem que ser antissimétrico. E se o φ for antissimétrico, o QC tem que ser simétrico. Sempre será desta forma. Muito bem. Então, vamos à definição de densidade de troca. Vamos aqui para este hamiltoniano aplicado nesta função π, que dá o alto valor E com a função π. E essa função π é o produto de uma parte que depende das coordenadas espaciais e uma parte que depende das coordenadas de spin. Bem, a parte do spin pode ser singleto ou tripleto, como vimos anteriormente, né? E a parte da posição, ela pode ser desta forma aqui, ou simétrica ou antissimétrica. Se ela for simétrica, a parte de spin vai ter que ser antissimétrica. Se esta função φ for antissimétrica, então a parte de spin vai ter que ser simétrica. Muito bem. De maneira que o total, que é essa função π, que é o produto das duas φ com QC, seja sempre antissimétrica. O módulo da função φ ao quadrado multiplicado pelos elementos de volume, ela tem que ser igual a isto aqui, módulo deste lado direito ao quadrado. Desenvolvendo este lado direito, nós vamos ter isto aqui, meio desse produto, mais esse produto, e mais ou menos, que vem desse sinal, mais ou menos 2 vezes a parte real disso que está aqui, multiplicado pelos respectivos volumes. Bem, esta parte que está aqui é que nós chamamos de densidade de troca. Esta parte que está aqui é a densidade de troca. Se, por exemplo, x1 for igual a x2, se x1 for igual a x2, e esse sinal aqui for negativo, quer dizer, antissimétrica, o que nós vamos ter? Se x1 é igual a x2, isso aqui fica igual o lado esquerdo, e tudo isso aqui vai dar zero. Né? Ou seja, não é possível duas partículas ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Né? O que representa aquele princípio de exclusão de Pauli para as funções de onda antissimétrica. Bem, voltemos para cá. Então nós vamos pegar este termo que está aqui, que é igual ao meio do módulo da direita ao quadrado. E vimos que isto aqui é mais ou menos 2 vezes isso. Esta parte em azul, né, é a parte da densidade de troca. Bem, por outro lado, esta função de onda, né, π, é o produto da função de onda φ das coordenadas espaciais com a função de onda QC das coordenadas de spin. Se isso aqui é antissimétrico, então o QC deve ser simétrico. O QC simétrico representa quem? Representa o estado tripleto. Então a função φ antissimétrica
nós utilizamos sinal negativo, aqui em cima, né? E o que se simétrico, nós pegamos qualquer um daqueles estados tripleto que nós vimos anteriormente. Para x1 convergir para x2, ou seja, x1 igual a x2, isso aqui dá zero, né? Portanto, no estado tripleto, a probabilidade de dois elétrons estarem no mesmo ponto do espaço é zero. Então não é possível, no estado tripleto, nós aproximarmos os dois elétrons. No estado singleto, essa função φ de x1, x2 é simétrica, portanto é o sinal mais aqui de cima, e com isso aumenta a probabilidade de dois elétrons estarem no mesmo ponto do espaço devido à densidade de troca. Então essa densidade de troca contribui, no caso da função de onda ser simétrica, contribui para que as partículas fiquem mais próximas uma da outra. E no caso dos férmions, isso é possível apenas quando os estados de spin, o estado de spin for o estado singleto. Muito bem. Então vamos concluir esta primeira parte analisando o átomo de hélio. O átomo de hélio está representado nesta figura à direita. Nós temos aqui um núcleo, esse núcleo com carga 2E, e temos dois elétrons em azul, com carga -E, cada um. Um elétron estou chamando de número 1 e o elétron que estou chamando de número 2. O número 1 está numa posição x1 em relação à origem, onde está o núcleo, e o elétron 2 está na posição x2. E esse vetor x2 menos x1 vai nos dar a distância. O seu módulo vai nos dar a distância entre o elétron 1 e o elétron 2. Bem, o hamiltoniano para o átomo de hélio é dado por essas componentes aqui. Nós temos a energia cinética do elétron 1 mais a energia cinética do elétron 2. Aqui a interação do elétron 1 com o núcleo, que vai depender apenas da carga do núcleo. Aqui eu estou chamando a carga do núcleo de ZE. O 2 aqui, que é o caso do hélio, eu estou generalizando e chamando esse 2 de Z. Então seria ZE, que é a carga do núcleo, vezes E, que é a carga do elétron. Então ZE ao quadrado sobre R1. Aqui é a mesma coisa, ZE ao quadrado sobre R2. E aqui seria a energia, né, correspondente à interação entre os dois elétrons, o elétron 1 e o elétron 2, né, que é a carga dividido por R12. O que é R1? R1 é o módulo da posição x1, o R2 é o módulo da posição x2 e R12 é o módulo desse vetor que liga o elétron 1 ao elétron 2. E vamos determinar a energia do estado fundamental do átomo de hélio. Bem, inicialmente vamos considerar que esse termo aqui seja desprezível. Vamos desconsiderá-lo, deixar de fora e mais tarde nós vamos retomá-lo. Então vamos considerar apenas essas quatro partes do hamiltoniano, as quatro primeiras partes do hamiltoniano. É o hamiltoniano do elétron 1, interagindo a energia cinética dele, a interação dele com o núcleo, mais a parte vermelha, que é a energia cinética do elétron 2 e a interação do elétron 2 com o núcleo. Eu vou chamar a azul de H01 e a vermelha de H02. Muito bem. Então, essa função de onda, ela tem que ser antissimétrica, e ela é o produto, vamos escrevê-la como sendo o produto da função de onda do estado fundamental do elétron 1 e a função de onda do estado fundamental do elétron 2. Essa função aqui, ela é simétrica. Bom, como ela é assimétrica, o estado de spin vai ter que ser o singleto, ou seja, vai ter que ser antissimétrica, de maneira que o produto das duas dê uma função de onda antissimétrica. Então o estado dessas funções, né, são n igual a 1, o número quântico principal n igual a 1, o L é igual a 0 e o M é igual a 0. Muito bem.
copiei para cá aquela função. Nós podemos escrever que esta função ela é dada pelo produto. A parte espacial é dada pelo produto do harmônico esférico, como o L é 0, o M é 0, fica Y00 vezes a função de onda radial. Como N é igual a 1, o L é igual a 0, então ficou R10 e aqui o estado singleto. O Y00, o harmônico esférico Y00, é dado por essa constante. E a função de onda R10 é dado por esta expressão aqui, conforme vimos lá na física moderna, na mecânica quântica, ou aqui mesmo neste curso. Muito bem. Então, utilizando essa penúltima linha, na segunda linha, nós temos o quê? Que a função de onda do estado de duas partículas, desse átomo de hélio, é dada por essa expressão que está aqui. Bem, então eu posso agora fazer o seguinte. Como esse PC maiúsculo aqui é representado por esse produto, então vou colocar aqui o PC10x1 e o PC10x2. Onde vou colocar isso aqui. Quando for o x1 aqui vai ser R1. Quando for o x2 aqui eu ponho R2, multiplico uma pela outra e dá esse produto aqui. Esse produto das duas exponenciais, que nada mais é do que E elevado à soma dos expoentes. Então essa é a função de onda, que nós estamos tomando, é uma aproximação que nós estamos tomando para este átomo de hélio. E nessa aproximação não estamos levando em consideração a interação elétron-elétron no átomo de hélio. Então, trazendo para cá, vamos agora calcular o valor esperado da energia total do átomo de hélio. Como é que fazemos isso? Fazemos isso por meio desta integral. Aqui é a função de onda do átomo de hélio. Aqui o hamiltoniano do átomo de hélio e de novo aqui a função de onda. E essa integral é ao longo na variável x1 e na variável x2. Muito bem. O estado singleto, esse estado singleto que estou colocando aqui, acrescentando aqui, ele será sempre 1. O estado singleto é sempre 1 porque ele não vai ser influenciado por esta integral. Então aqui, onde não coloquei o estado singleto, não coloquei porque é exatamente 1, como eu estou mostrando aqui na última linha. Bem, então essa integral eu posso agora reorganizar essa integral e transformar essas duas integrais, uma em azul e outra em vermelho. Essas duas integrais, uma azul e outra em vermelho, mais essa outra integral. Agora esta aqui em azul, esta aqui em vermelho. Por que eu fiz isso? Porque o H01 atua só na função de onda da coordenada x1. E o H02 atua apenas na função de onda de coordenada x2. Então podemos fazer essas duas separações aqui, essa separação. Bem, essa integral em vermelha, na primeira linha, nós sabemos que ela vale 1. Da mesma maneira, essa integral em azul, na segunda linha, também vale 1. Então nós temos isso aqui. E o que nós temos aqui? Nessa primeira integral em azul, nós vamos ter o valor esperado de uma partícula, de um hidrogenoide, cujo Z vale 2. Aqui vamos ter também um alto valor de um hidrogenoide, cujo Z vale 2. Então isso aqui é a energia 0,1, essa aqui é a energia 0 da partícula 2, é 0 da partícula 1, é 0 da partícula 2. E nós conhecemos lá da física moderna e da mecânica quântica da graduação. Bem, então voltando para cá. Então a energia total, o valor esperado total é a soma de E01 mais a soma mais 1 é 0,2.
Então vai ser a soma de E01 com E02, que eu estou escrevendo aqui. Como E01 é igual a 0,2, que as duas integrais são iguais, então posso escrever que E0 duas vezes E01. Então basta calcularmos E01. Bem, essa função de onda, φ1 zero estrela, é dada por isso aqui. Tanto φ1 zero estrela como φ1 zero. É dado por isso aqui. Coloca aqui em cima. O dx1 é dado por isso aqui, em coordenadas espaciais, em coordenadas esféricas. Lembrando que o que está aqui não depende das coordenadas angulares, só da radial. Então eu posso simplesmente escrever esse elemento de volume como 4π R1 ao quadrado de R1. O hamiltoniano H01 ele é dado desta forma: a energia cinética da partícula 1, do elétron 1, mais a interação do elétron 1 com o núcleo. A parte da energia cinética, nós podemos escrever em mecânica quântica desta forma, substituindo por h barra ao quadrado sobre 2m vezes o Laplaciano. E o Laplaciano, no caso aqui de coordenadas esféricas, em que não tem a dependência nem de θ nem de φ, é escrito simplesmente desta maneira que está aqui em cor vermelha. Bem, com isso, a energia do estado fundamental E01 passa a ser escrito desta maneira aqui, onde nós colocamos aqui entre colchetes a energia cinética, em vermelho, mais a energia potencial. Para resolver esta integral, primeiro vamos aplicar esses dois operadores que estão entre parênteses. Aplicamos a derivada primeira nesta função exponencial que está aqui à direita e a derivada segunda nesta mesma função exponencial que está à direita. Então, com isso, nós vamos obter o seguinte: as derivadas que estão em vermelho, aplicadas nessa exponencial preta à direita, tem como resultado o que está em vermelho na última linha. Está em vermelho na última linha. Agora nós podemos reorganizar e fazer a integral em R1. Então, esta primeira integral aqui, vale isto, 2 a 0 sobre 2e ao cubo. Esta segunda integral vale isto aqui. E a terceira integral vale isso. Então a primeira integral é o resultado, vem daqui, de z ao quadrado sobre 0 ao quadrado, que dá esse resultado. A segunda integral vem disso aqui, de menos 2 sobre R1, z sobre A0, que dá esse resultado. E a última integral vem daqui, da energia potencial, que dá este resultado aqui. Agora nós vamos juntar esses três resultados. Vamos juntar esses três resultados e temos isto que está aqui nesta linha. Muito bem. Vou tomar agora o Z como sendo 2, que é o número atômico do átomo de hélio. Z é igual a 2. O A0, o A0 é definido, quer dizer, o raio de Bohr é definido desta maneira que está aqui, H barra ao quadrado, massa do elétron vezes a carga do elétron ao quadrado, de maneira que, utilizando essas variáveis aqui na equação de cima, nós vamos chegar que E01 é dado por menos 4 e ao quadrado sobre 2 a 0. Bem, como E0 tem a contribuição do elétron 1 e do elétron 2, e a contribuição dos dois são iguais, nós simplesmente pegamos o que a energia total do estado fundamental é 2 vezes essa contribuição do elétron 1. Então ficou E0 igual a 2 vezes E01. Como E0 é isto, como E01 é isto, então E0 ficou menos 2 vezes 4 vezes isso aqui. Bom, em termos de número, substituindo o E pelo seu valor numérico e o A0 também, nós chegamos a isso aqui, que a energia do estado fundamental do átomo do hélio é menos 108,8 elétron-volts. Agora,
observemos o seguinte, que o resultado experimental é menos 78,8 eletronvolts. Então aqui tem uma boa diferença, uma diferença de 30 eletronvolts entre a teoria e o resultado, o experimento. A teoria está em menos 108,8 eletronvolts, e o experimento está em menos 78,8 eletronvolts. Então a teoria deu um resultado muito negativo em relação ao experimento. Qual é esta razão? A razão principal aqui é que não levamos em consideração a interação elétron-elétron. A interação elétron-elétron é uma interação positiva. Ela vai nos dar uma energia positiva que vai se somar a esta energia aqui e vai aproximar mais de 78,8. Então, faltou introduzir este termo que é a interação elétron-elétron entre esses dois elétrons 1 e o elétron 2. Então, para melhorar esse resultado, vamos introduzir este valor aqui, a interação elétron-elétron, elétron-elétron no átomo de hélio. Bem, então vamos tratar este valor aqui como uma perturbação. Então vamos escrever que o hamiltoniano do átomo de hélio é aquele hamiltoniano que não depende da interação elétron-elétron, só da energia cinética dos elétrons e mais a interação dos elétrons com o núcleo. E vamos acrescentar esta perturbação aqui, que é a interação elétron com elétron, do elétron 1 com o elétron 2. Bem, então a função de onda que vamos usar é esta. Aqui é a função de onda do H0. A função do onda H0 já obtivemos antes, vamos utilizar agora nessa teoria de perturbação aqui. Então, essa perturbação ela vai corrigir os níveis de energia do H0 por este valor delta aqui. Delta, onde o elétron da partícula 1 está no estado S, 1S, e o elétron da partícula 2 também está no estado 1S. Então, os dois elétrons da partícula 1 e da partícula 2 estão no estado 1S. E nós escrevemos essa correção desta maneira aqui, em primeira ordem, neste potencial é o quadrado sobre R12. 1 sobre R12, nós podemos escrever desta maneira que está aqui. É 1 sobre x quadrada, R1 ao quadrado, que nós tiramos desse triângulo que está aqui. Ó. O R12 é essa distância. Então, essa distância aqui, o que é? É o modo desta aqui, R1 ao quadrado, mais o modo dessa distância ao quadrado, que é R2 ao quadrado, menos 2 vezes essa distância vezes essa, que é R1 vezes R2, cosseno deste ângulo entre esses dois vetores. Então, tirei daqui. Então, R1 sobre R2 é dado por isto aqui. Bem, então essa correção, delta, passa a ser escrito desta forma que está aqui, que é o valor esperado do estado fundamental. O zero aqui representa esses dois ket, representa o ket aqui representa o ket do estado fundamental e o bra representa o bra do estado fundamental, esse zero que está aqui. Muito bem. Em termos de função de onda, esse delta passa a ser escrito desta forma que está aqui. Onde aqui nós temos a função de onda do estado fundamental. Como ela é real, eu estou dispensando o asterisco aqui do conjugado. Bem, então, substituindo agora este valor da função de onda, substituindo este valor aqui, nós temos agora este produto. Vou levar para cá e simplificar, e ele é escrito da maneira que está aqui. Bem, agora vamos fazer essa integral. Para fazer essa integral, nós vamos escrever que isto aqui, 1 sobre R1 ao quadrado, etc., isso é igual a este somatório, onde aqui esse PL é o polômero de Legendre. Polômero de Legendre, cosseno de gama. Esse R menos L significa o menor valor entre R1 e R2. E esse R mais representa o maior valor entre R1 e R2. Então isso aqui nós tiramos da onde? Do Jackson.
traço preto página 93. E tem também essas descrições em outros livros de eletromagnetismo de física matemática. Muito bem. Então eu tenho aqui o valor de R menor entre R1 e R2 elevado a L, ou então o valor do R maior entre R1 e R2 elevado a L mais 1. Então nós vamos substituir essa 1 sobre essa raiz quadrada por essa soma nessa soma de polinômio Legendre. Bem, então, por outro lado, esses polinômios Legendre podem ser escritos em termos dos harmônicos esféricos. Eu posso escrever desta maneira que está aqui, em termos dos harmônicos esféricos. Somatório de menos L, o M de menos L até L. Bom, então nós temos o seguinte, a integral em todo esse volume dx1, eu posso separar em duas. Uma na parte radial e a outra na parte do ângulo sólido. Da mesma maneira, essa daqui. Eu posso escrever essa integral, né, como uma integral na parte radial e a outra integral na parte do ângulo sólido. Né. Então vamos utilizar este procedimento para fazer esta integral aqui de cima, onde nós vamos substituir 1 sobre esta raiz quadrada pelos polinômios Legendre, e os polinômios Legendre vamos substituir por esse somatório que está aqui nos harmônicos esféricos. Bom, então passamos a escrever desta maneira, né? Como esse PL é escrito desta forma em termos dos harmônicos esféricos, vamos substituir aqui e escrever assim. Então agora nós temos essas integrais. É somatório menos L a L dessas integrais aqui. A parte vermelha e a parte azul, que são dos harmônicos esféricos. Essa integral dos harmônicos esféricos neste ângulo sólido é dada por essa expressão que está aqui, 1 sobre raiz quadrada de 4π vezes 4π e o delta. O delta de Kronig L0 e o delta de Kronig M0. A gente substitui aqui na equação de cima e nós passamos a ter assim. A vermelha ficou escrita desta forma e a azul ficou escrita desta forma que está aqui. O somatório é de M igual a menos L a L. Acontece que só existe elemento diferente de zero se o L for igual a zero e o M for igual a zero. Tanto numa como na outra. Se o L for igual a zero e o M igual a zero. Então esse somatório vai desaparecer e vai sobreviver apenas o termo em que M é igual a zero e o L igual a zero. Muito bem. Então, passando aqui para a primeira linha desse novo slide, a nossa integral passa a ser escrita desta forma aqui. Como L é igual a zero, né, o R menor elevado a zero ficou 1, e o R maior elevado com L sendo zero, ficou simplesmente 1 aqui em cima, então repetir aqui o R maior. Então esse é o R, esse R maior significa o quê? O maior entre os dois raios, o R1 e o R2. A nossa integral aqui são duas integrais, uma integral em R1 e uma integral em R2. E essas integrais, elas variam de R1 de 0 a infinito. Então, eu vou escrever desta forma. Vou primeiro integrar em R2. Bom, essa integral em R2, e deixar para fazer a integral R1 mais tarde. Então, o R2, ele varia de 0 a infinito. Como tem esse problema aqui, que esse cara pode ser tanto o R1 como o R2, né, dependendo quem é o maior entre os dois, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos dividir essa integral que é de 0 a infinito. Vamos fazer de 0 a R1 e de R1 a infinito. Quando eu integrar o R2 de 0 a R1, então o R2 vai ser sempre menor do que R1. Sempre menor do que R1. Então o R1
é maior do que R2, vou colocar o R1 no lugar de R maior. Quando a integral for de R1 até infinito, ou seja, o R2 vai variar de R1 até infinito, então esse R2 que vai aparecer aqui, ele tem que ser maior do que R1. Ele tem que ser maior do que R1, por quê? Porque ele vai variar de R1 até infinito. Então R2, como o R2 varia de R1 até infinito, então ele é maior do que o R1. Portanto, por essa razão, em lugar desse R maior, nós colocamos aqui o R2. Então, na primeira integral em vermelho, como nesse intervalo o R2 é sempre maior do que o R1, dentro desse intervalo, como o R2 é sempre menor do que o R1, porque o intervalo é de zero, o R2 varia de 0 a R1, então o R2 é sempre menor do que o R1, ou seja, o R1 vai ser sempre maior do que o R2, então nós substituímos o R maior por R1. E aqui, nesse intervalo que o R2 varia de R1 a infinito, portanto, o R2 é sempre maior do que o R1, então nós vamos substituir o R maior pelo R2. E fazemos agora, normalmente, essas duas integrais. Né? Fazemos naturalmente essas duas integrais. Primeiro reorganizamos isso, fica escrito desta forma. Né? Fazemos agora integral em R1, em R2 aqui. R2 variando de 0 a R1. E aqui, integral em R2 variando de R1 a infinito. E vamos obter este resultado aqui. 5 sobre 128 a 0 a quinta sobre Z a quinta. Muito bem. Então, esse resultado dessa integral é que nós vamos colocar aqui em cima, multiplicar por essas constantes, e a sexta é ao quadrado, π ao quadrado dá 0 a sexta, para determinar o delta. Então, fazendo isso, nós encontramos este valor para delta. Né? Simplificando e fazendo Z igual a 2, nós encontramos que a correção da energia, né, em primeira ordem, no potencial da interação elétron-elétron é dado por essa expressão que está aqui. Então, a energia calculada vai ser dada por isso. E mais esta correção. Ora, o E nós conhecemos. Então, colocando o valor de E, que já tínhamos antes, o E sem a perturbação, mais a correção devido à perturbação da interação elétron-elétron, temos isso aqui. Bom, esse resultado nos dá isto aqui. Então, nós substituímos o valor de E0, o valor de A0 e o valor de E. Aqui nesta expressão encontramos que o E calculado é dado por isto aqui, menos 74,8 elétron-volt. Lembrando que o experimento é menos 78,8 elétron-volt. Portanto, esse resultado já deu bem melhor do que o resultado anterior. O resultado anterior tinha uma diferença de menos 30 elétron-volts. Agora essa diferença caiu para 4 elétron-volts. Né? Aqui já subiu bastante. Né? Era menos 138, uma coisa assim, 0,8, passou a ser menos 74, passou a ser maior agora do que o valor do experimento. Né? Então, com essa correção da interação elétron-elétron, nós acrescentamos uma energia positiva aí, e nós saímos lá de menos 108,8 para menos 74,8. Bem, esse resultado, usando teoria de perturbação, ainda pode ser melhorado. Né? Nós podemos melhorar bastante e torná-lo mais próximo desse resultado experimental. Então, vamos agora fazer o cálculo usando aquele procedimento do cálculo variacional. Esse cálculo variacional para o átomo de hélio foi desenvolvido por Ansoldi, né, em 1927, que está nesta referência aqui. Esse foi o primeiro resultado teórico, né, para o cálculo da energia do átomo de hélio, ou seja, um átomo com mais de um elétron. E como o resultado foi muito bom, isso serviu também para encorajar os pesquisadores da época em continuar, né, a desenvolver a mecânica quântica. Então vamos ao cálculo variacional.
como é que nós fazemos com o cálculo variacional? Nós vamos pegar aquela mesma função de onda, essa mesma função de onda, só que em lugar de usar o z, que no caso depois nós substituímos o z por 2, vamos usar aqui um z efetivo. Vamos chamar isso aqui de um z efetivo. E aqui e elevado a menos z, vamos chamar de e elevado a menos esse z efetivo aqui. Esse z efetivo é o nosso parâmetro variacional. Para que serve esse z? Nós vamos fazer o seguinte, com essa função de onda que está aqui, nós vamos calcular a energia do estado fundamental. Né? Vamos calcular a energia do estado fundamental, e essa energia do estado fundamental vai ser dada em função desse z efetivo. E o que nós vamos fazer a partir daí? Nós vamos minimizar essa energia, ou seja, vamos derivar em relação ao z efetivo, igualar a zero e tirar o valor de z efetivo, quer dizer, nós minimizamos a energia, né, em função de z efetivo. Esse valor que nós vamos calcular fazendo essa minimização da energia, esse valor do z efetivo, nós colocaremos no valor da energia e determinaremos assim a energia do estado fundamental do átomo de hélio, tomando como base esse método do cálculo variacional. Então, o método cálculo variacional, esse resumo é isso. Nós utilizamos uma função de onda tentativa, que é esta que está aqui, e a esta função de onda está associado um parâmetro variacional, que é o z efetivo. Calculamos a energia do estado fundamental e minimizamos, que a energia do estado fundamental tem que ser a menor energia possível. Minimizamos essa energia como? Derivando a energia em relação a z efetivo. E daí, igualamos a zero e tiramos o valor do z efetivo. Igualamos a derivada a zero e tiramos o valor do z efetivo. Esse valor que nós tiramos para o z efetivo, nós substituímos na forma da energia do estado fundamental, né? E com isso nós obtemos o resultado mais aproximado possível para a energia do átomo, do estado fundamental do átomo de hélio. Então, nosso hamiltoniano é este. Então, aqui nós não vamos mais usar a interação eletroelétrica como uma perturbação, nós vamos utilizá-lo como sendo total, né? Então, isso aqui é o hamiltoniano total do sistema, e vamos usar o cálculo variacional. A do 1, a energia, o hamiltoniano H01 é dado por isto, o H02 é dado por isto aqui. Muito bem. Então, a energia do estado fundamental é dada por essa expressão que está aqui, onde aqui o H, que aparece agora aqui, é o hamiltoniano total do sistema. E essas funções são dadas, essa função π x1, x2 é dada por essa expressão que está aqui à esquerda, na mesma linha, à esquerda. Bem, então fazendo essa integral, que já fizemos antes, pegar o semelhante, então nós temos que essa integral aqui vai ser 2, z efetivo ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes z, vezes z efetivo, mais 5/8 de z efetivo, vezes esse número que está aqui. Esse número que está aqui. Esse z que aparece aqui é o z que está lá no hamiltoniano, da interação do hamiltoniano do átomo de hélio. Esse z que está aqui, ó, no hamiltoniano. Esse z que apareceu aqui, no resultado, é o z do hamiltoniano do átomo de hélio, né? E o z efetivo é o z que aparece aqui na função de onda. Muito bem. Agora, o que nós fazemos? Nós temos essa expressão geral para a energia total do átomo de hélio em termos do z efetivo. Agora, nós derivamos e igualamos a zero. Derivando essa equação e igualando a zero, nós tiramos o valor do z efetivo. Esse valor do z efetivo é dado por z vezes menos 5 sobre 16. Z menos 5 sobre 16. Então, este valor do z efetivo agora, nós substituímos aqui nesta equação de cima e tiramos o valor da energia total, mínima, para o átomo de hélio. Muito bem. Então, para z igual a 2, né, encontramos que z efetivo é 1,6875. Substituindo z igual a 2 aqui, no valor de z efetivo,
Z igual a 2. Fica 2 menos 5,16 dá 1,6875. E esse resultado está aqui, nós colocamos na equação da energia total, que é essa equação aqui de cima. Nós substituímos nessa equação aqui de cima e encontramos que o E calculado é menos 77,5 elétron-volts. Bem, agora vamos comparar com o resultado experimental. Olha, o experimento dá menos 78,8 elétron-volts. Então, com esse método, nós conseguimos um resultado bem próximo, bem melhor do que os anteriores. Bem próximo do resultado experimental, quando levamos em consideração a interação elétron-elétron e o cálculo variacional. Muito bem. Então, com este resultado do cálculo variacional para a energia do estado fundamental do átomo de hélio, nós encerramos esta primeira parte.